Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do PaterCast. Aqui é Matheus Mello. Aqui é o Abraham Hung. Boa. Nós vamos falar hoje sobre novamente o tema alegria, mas dessa vez na linha editorial paternidade na arte. Então nós já falamos paternidade na prática, paternidade, na verdade, de pai para filho sobre o tema alegria. E hoje a gente vai continuar aqui focando, pegando uma arte aqui que a gente já vai revelar que é um filme muito famoso e vamos falar sobre alegria, né? Boa. Boa. Então, quero que o Abraham até que me lembrou de trazer novamente o conceito de alegria. Eu peguei aqui uma definição até um pouco diferente, mas é muito similar à que o Antônio trouxe nos outros episódios, é aqui do dicionário Merriam-Webster, que é a emoção evocada pelo bem-estar, sucesso ou boa sorte, ou pela perspectiva, aí, né, que a gente estava falando, ou pela perspectiva de possuir o que se deseja. Bom, acho que essa aqui tá uma boa definição, né? Que, aliás, ajuda como uma introdução da problemática que é o enredo desse filme. É, Você bem pode, acho que, problemático. revelar para todos qual que é o filme escolhido. É o filme Clique, com Adam Sandler. Se quiserem até aparecer na tela, não vai aparecer nessa, mas até na edição pode aparecer. É um filme, é o famoso filme de tiozão, muito engraçado, porque todos os filmes com Adam Sandler são filmes de tiozão, né? É, 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 a- a- Pegando aqui uma tangente, ele tá famoso hoje nos Estados Unidos por uma moda de tiozão. O Adam Sandler? Ele virou um herói, um anti-herói da moda. Sério? Ele tem um apelo de símbolo sexual de tiozão. Ah, no Oscar ele tava de bermuda e moletom, né? Por que ele fez É isso? um anti-herói. Hum, Tem tudo várias, pensado. tem várias, tudo pensado. Não sei se é por ele, mas pela equipe dele, talvez. E tá dando até uma repercussão positiva. Nossa, e o cara conseguiu se reinventar, né? Porque esse filme aqui é de 2006. Ele Sim. faz um tempo já. Conta um pouquinho aí do filme. Boa. Resumo de um minuto com spoilers. Se você não assistiu esse filme até hoje, eu sinto muito, mas você teve quase. 19 anos. Você teve 19 anos pra assistir. Opa, desculpa. Você teve 19 anos pra assistir, então, bom, vamos ter que dar spoiler. O Adam Sandler, ele é ali o personagem Michael Newman. E ele é um arquiteto viciado em trabalho que busca promoção para dar uma vida melhor à família. Ele tá cansado dos controles remotos da casa dele e ele ganha um controle remoto mágico de um excêntrico vendedor. Esse controle lhe permite pausar, avançar e controlar a própria vida. E ele começa a pular brigas, doenças, o trânsito. Nossa, esse aqui eu queria pular, hein? Confesso que o trânsito. E até momentos familiares chatos. Tudo em nome do sucesso. O ponto aqui é que o controle ele passa a funcionar automaticamente, pulando partes importantes da vida dele. E quando ele percebe, ele perdeu aniversários, momentos com os filhos e a chance de ver o pai dele antes de morrer. E aí, mais pro final, ele tá velho, doente, sozinho, e ele finalmente entende que trocou o que realmente importa por conquistas vazias. Os seus últimos minutos, morrendo na chuva, essa cena eu lembro que eu me emocionei. Morrendo na chuva, ele tenta alertar o filho dele a não cometer o mesmo erro. Então ele acorda no começo do filme. O filme volta lá pro começo, pra loja de colchões, se eu não me engano, né? Ele Que tava muito ele cansado. tava muito cansado e deitou na loja. E ele percebe que tudo era um sonho. E com essa nova consciência, ele corre pra abraçar a esposa e os filhos e ele decide viver a vida de uma forma diferente. Muito bom. É. E acho que a gente escolheu esse filme, primeiro porque é um filme alegre, é um filme que fala de momentos alegres da família, mas ao mesmo tempo com o poder do controle remoto na mão, o controle remoto acaba entendendo a dinâmica, a inteligência artificial do controle remoto, entendeu Nossa, que é verdade, o hein? que ele não queria. Tinha um toque de IA aí já, né? Aí entra num piloto automático, e aí muitos momentos que para ele entendia não alegres ou chatos ou tediosos, ele não viveu. E no final ele entendeu que a alegria mesmo era a composição de tudo isso. Uhum. Então acho que é bem simples, na verdade, o enredo, mas a maneira que eles desenrolam é bem criativa, né? Quando eu assisti esse filme, Matt, eu não estava casado. Você casou que ano? Casei em 2008. Hum. Mas depois eu assisti esse filme casado, com uma perspectiva totalmente diferente. Qual E que foi a diferença das depois, perspectivas? não, e depois casado com filhos. Porque, cara, por exemplo, essa cena que é super dramática no final, dele morrendo, é, não sei se você lembra, mas
ele olha lá pro cara que tá com a esposa dele e mostra o dedo do meio, né? Aí ele dá uma Ah, é? quebrada ali na Eu não hora. lembrava, não lembrava. É porque ele tem uma frase ali que ele usa nessa cena dramática que é family comes first. Família vem primeiro. Família em primeiro lugar. Então, dizendo pro filho, não, não vá. Acho que era o casamento dele, vá pra lua de mel. Isso aí pode esperar. E aí ele dá essa quebrada. Então, quando eu assisti a primeira vez, não casado, eu achei muito da hora essa cena. Achei, cara, achei engraçada, que da hora essa cena. Casado, eu falei, pô, não é, o negócio é sério. É a mulher dele lá. Agora, com os filhos, eu falei, quando eu já tinha meus filhos, e um detalhe aqui que esse filme é um dos favoritos lá em casa, tá? Ah, é? É, minha Olha só. esposa ama esse filme. É, e aí com os filhos, acho que eu não assisti com os meus filhos, na verdade, assisti com a minha esposa, Mas já tendo filhos. já com os meus filhos nascidos. Eles eram muito pequenos. Eu entendi aquela cena bem dolorosa, já com uma dor mesmo de um pai, sabe o pai que sente que não deu certo, que falhou como pai. Aí já doeu bastante aquela cena. Então, começamos pelo final, mas traz Nossa. aí. Não, esse é um ponto muito bom. Eu fiquei, enquanto você estava falando, eu. É engraçado, né? Porque acho que a gente tem consciência das coisas que a gente passa. Eu vou chegar num ponto assim. Mas às vezes em conversas assim, eu acho que esse é um ponto que a gente valoriza muito, né, no Pottercast. A gente, os quatro, assim, gostam de boas conversas, assim. É engraçado porque você comentando isso, eu comecei a perceber que dentro de mim, sendo super vulnerável, eu tenho cara, um medo de falhar, assim, de chegar naquela posição do Michael Newman lá, de falar, caraca, não tem mais tempo, falhei. Também sei, por conselhos dos mais velhos, que eu não posso também viver com uma neura na minha cabeça que evita com que eu viva o processo, né? Mas só foi engraçado você falando dessa perspectiva. Eu ainda não tenho a perspectiva de assistir esse filme casado, mas me bate um. Sabe aquele Uhum. medinho do medo do escuro, assim, que você fica, sabe? Sei. É, Cara, se esse negócio acontecer, vai ser muito triste, assim, sabe? Não sei, só queria compartilhar que eu tive é. essa impressão você contando agora. E assim, até sendo. Agora, eu sendo vulnerável com você, eu reassisti esse filme num dos momentos difíceis da minha vida, com meus filhos nascidos, e num momento bem, financeiramente, principalmente, bem desafiador. Desafiador é a palavra da vez para você tentar não usar as palavras feias, né? Mas quebrado, Sim. sabe? E eu lembro que naquele momento, não exatamente quando eu estava assistindo o filme, mas naquela época, eu lembrei desse negócio do controle remoto. Falei, cara, se eu tivesse uma parada assim, podia acelerar. Sabe quando você tem a convicção? Porque a gente que é cristão, a gente tem uma convicção de que o futuro é lindo, Sim. é esperançoso, é maravilhoso, é só perseverar. Uhum. E aí dá vontade só de dar um fast forward, né? Vamos, Aham, vamos só aham. avançar para chegar esse dia. A gente tem palavras, a gente tem aquilo, e a gente não quer estar lá, às vezes, naquele momento. Uhum. E depois de ter vivido todo esse processo, cara, que alegria, na verdade, viver esse processo. Por quê? Porque senão você não experimentou, você não conheceu. O objetivo do processo não é o que vai ser o resultado final somente daquilo, mas é ter vivido aquilo com Deus, ter Hum, vivido aquilo com as pessoas que estavam do seu lado. É claro que o resultado final importa. Aliás, se ele não chegar, parece que nada valeu. sim. Mas Uhum. o processo em si de você depender de todas as manhãs, eu lembro que eu tinha a prática de orar de madrugada naquela época. Madrugada, assim, depois que a galera todo mundo vai dormir, coisa de 1, 2 da manhã, eu levanto e vou orar. Uhum. E eu tenho hoje uma nostalgia disso. Eu olho para aquilo e falo assim, cara, que época que eu conheci uma maneira diferente de orar, Nossa. uma maneira diferente de E a interceder. circunstância te empurrou pra isso, sim. Eu não queria estar mal na frente da minha esposa, não queria estar mal na frente dos meus filhos. De manhã é muito corrido, né? Todo mundo acordando, então eu achei aquele horário. E um pouco aqui voltando para o filme, ele tava numa situação difícil. Ele é um arquiteto que precisava entregar lá um mega projeto lá para os clientes japoneses. Aí no final, meio que não dá certo o negócio, ele fica desesperado. Então ele estava numa pressão e ele queria só acelerar o negócio. Tanto que esse sonho, o spoiler já foi dado, né? Uhum, uhum. Se é sonho ou não, você vai saber aí. Em vários momentos ele só dá um fast forward, fast forward, fast forward.
Você vê que ele não fica tentando voltar. Ou É, por exemplo, uma das coisas é que eu, verdade. como pai de Hum, criança, né? Cara, eu quero dar um slow motion às vezes. Para de crescer, meu. Vai devagar aí, cara. Principalmente com minha filha. Com meu filho, na verdade, eu quero que ele cresça logo, uhum, se torne um homem, um cara assim com, né, todos os valores. uhum, Mas filha, principalmente minha filha que é caçula, uhum. às vezes eu olho, tenho vontade de congelar o tempo, dar um, sabe, um pause assim, para viver mais esse tempo amplificado. Sim. E nesse filme ele não faz isso, na verdade. Uhum. Até, cara, isso fica bem visível de forma grotesca naquela cena que ele vai ter relações com a esposa. E a Uhum. esposa, na verdade, queria que tivesse todo aquele momento, massageasse ela e tal. E ele não, ele queria E só ele ter. avança só pro momento da relação, Não, ou o não? momento final do prazer, do Uhum. ápice ali, e ele só queria viver aquele momento. Então, a inteligência artificial do controle remoto agora, toda hora, é muito rápido. Uhum. E ele começa a não ter mais prazer nisso também. Sim. Então, acho que é uma analogia muito boa que ele faz com momentos difíceis que a gente passa. Sim. Nossa, Abraham, só duas coisas do que você falou que pra mim saltou assim. Eu sei que a gente voltou pro filme, mas só pra voltar pra completar ali. Você falou algo bem interessante. Eu não queria estar mal na frente da minha esposa. Então, os seus momentos de oração eram o que te faziam ficar bem. Eles te davam não faziam ficar bem É. como se resolvessem como um miojo instantaneamente ali os Uhum. problemas, mas eles te ajudavam a ficar forte, sinceramente, na frente da sua família? Teoricamente, sim. Por que que eu falo teoricamente? Cara, eu não sei exatamente. Uhum. A gente sabe, como cristão, que a gente sabe que isso nos fortalece, essa relação vai trazer à memória muitas verdades para a gente não desistir. É verdade isso tudo. Mas eu não sei qual que foi ali a dinâmica, o que que aconteceu, qual foi a somatória disso com mais isso que resolveu a situação. Mas o meu drive principal em não estar fraco diante da minha esposa nem era dentro disso que a gente fala como patercast, do homem e tal. Não era. Era porque eu estava realmente desesperado. Sim. Eu realmente precisava de um mínimo de sanidade. Alguém tinha que manter as mãos no volante. Uhum. Era mais nesse sentido. Eu sei que a gente tá aqui falando sobre alegria, mas só uma curiosidade que me gerou aqui. Caso vá para um outro lugar que não vale a pena, a gente pode cortar depois. Mas nesse momento desse que você estava sendo empurrado para levantar de madrugada, eu imagino, porque uma das minhas maiores dificuldades é acordar cedo, não tendo um compromisso com Uhum. outras pessoas cedo, né? Mas você, nesse momento de muita dificuldade, em que você estava tendo que ter a perspectiva para ter alegria, e a gente vai voltar a falar sobre alegria. Você foi tentado em fazer a coisa errada para manter a tua família Se eu fui bem? tentado a fazer a Tentado coisa. fazer coisas erradas? Cara, acho que pensamentos vêm. Uhum, Mas acho que eu nunca fui tentado na prática, ou uhum, nunca me chegou uma oportunidade onde eu podia optar por ela e falar: caraca, eu vou pegar isso aqui. Não, nesse sentido não. Mas ideias, pensamentos, sempre vêm. passaram. Vem. Mas não Então, sucumbiu, né? não, não. Que demais. É. Que demais, porque você tá aqui hoje contando isso como um testemunho, né? Porque, então, eu não sei, enquanto você estava falando, eu pensei, nossa, imagina um pai, um marido que tá ouvindo isso agora e que pode estar passando por uma situação super difícil, que talvez tá indo pelos outros caminhos antes de levantar de madrugada para orar, né? Enfim. E a cena do filme, Matt, que mais me impacta até hoje, quando eu lembro, não é a da chuva, quando ele tá morrendo, não é quando ele ganha o controle remoto, não é o final. Assim, lá no desfecho, é quando ele volta para casa e as crianças descem das escadas do quarto, Hum, pequenas, de novo. porque ainda tá no começo. Porque ele volta Uhum. na história, né? Ele acorda ali, ele volta para casa com que nem ele fala assim: "Eu amo minha vida de classe média. Eu amo meu carro ruim". E ele volta para casa dele e as crianças descem de pijama, Hum, abraçam ele e ele começa a falar: não tenha pressa, não cresça, não quero que você não cresça. E esse sentimento acho que todo pai de criança tem e acho que para mim é uma cena impactante porque lá você vê a alegria de um pai. hum, Você vê a alegria de viver isso com o filho, cada momento que ele vai viver com os filhos. entendi. E não volta, Uhum. e não vai voltar. E não dá para você querer, se você tentar adiantar, você perde. Se você tentar atrasar, você perde também. Hum. Então tem que Tem que viver. viver. E aquela cena para mim foi muito, muito marcante, porque eu
tinha filhos nessa fase, um pouquinho menores, né, do que é retratado lá no filme, mas eu tive esse sentimento. Cara, eu preciso viver cada momento com eles. Essa é a alegria Que que demais. me tá guardada. Uhum. Matt, e você obviamente não, né, não assistiu nesses 3 momentos Uhum. aqui, Uhum. mas tem alguma cena aí que te impactou mais? Além dessa da chuva, tem alguma coisa que você lembra? Que você... eu até diria assim, porque é uma comédia, cara. É. Eu não tô falando pra você trazer a Uhum. cena profunda, Uhum. mas alguma cena que você acha que ela retrata, assim, traduz muito do filme. Putz, cara, nem lembro. Pra pensar. Tem uma cena, cara, que eu tô lembrando aqui, meu, que essa eu me vejo como filho. Hum. Porque ele não queria mais falar com. Não é que não queria, ele não tinha tempo para receber o pai no escritório. Você lembra? Aí o pai tinha uma parada de fazer uma mágica com uma moeda. Nossa, não lembro agora. Ah. O pai tinha uma brincadeira que fazia de mágica, Uhum. seria o avô, né, dos filhos, com uma moeda. E ele sempre achava o máximo, tal, tal, tal. Até que lá na vida futura dele, bem-sucedido, tal, que ele não tem tempo para ninguém, o pai vem, idoso, e ele não tem tempo para receber o pai. E aí o pai fala: Não, deixa eu fazer uma brincadeira, uma mágica aqui para você. Pai, eu já sei como é que você faz essa Ah, mágica, eu lembrei. sempre soube. E aí o pai fica Nossa, desolado. lembrei disso. Nossa. Cara, É. nossa, é verdade, engraçado, a gente tá falando, tá me vindo as memórias aqui do miolo do filme, assim. Isso é uma coisa que pra mim pega, assim, eu fico nessa. Acho que quando você vai ter na visibilidade dos capítulos mais pra frente da vida, Uhum. eu fico nessa tensão, tá? Eu não posso nem tanto ao mar, nem tanto à areia. É assim que o ditado fala, né? É. É, nem à praia, né? Enfim. É. É, mas essa é uma cena bem marcante mesmo. Acho que pra mim, o filme, acho que ele volta pra essa parada da perspectiva, né? Porque, enfim. Cara, só para Uhum, trazer um negócio aqui, porque eu vivo, né, como pai e filho. Meu pai tá uhum, vivo. uhum. E eu já falei algumas vezes aqui, eu me considero um pai melhor do que um filho que eu sou. Eu acho que eu Melhor do exerço, que o filho que. Tá, entendi. eu exerço a minha paternidade de um jeito um pouquinho melhor, muito melhor, na verdade, Aham. do que eu exerço A sua a filiação. minha filiação. Tenho muita dificuldade, na verdade, é um Ah, tema aí que eu tô trabalhando. ah. Mas, por exemplo, com meus filhos, eu não tenho problema nenhum, cara, em repetir brincadeira, piada, fazer as coisas, eu sei. Tipo, às vezes eu sei que eles sabem, eu sei que é tiozão, mas Uhum. é muito prazeroso, é gostoso fazer isso. Só que com o meu pai, eu não tenho essa paciência. Olha só. É louco isso, cara. Doido, né? Talvez, a gente fica maduro demais, né, pras coisas, né? Que demais. Não, isso é muito bom. Eu fico pensando também que eu vou ter desafios quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu Uhum. tiver minha filha, que eu já fico ansioso pra ter uma filha um dia. Você tem cara de quem vai ter filha. Nossa, cara, eu amaria ser pai de menina, assim. É, queria muito que o meu primogênito fosse um menino, mas queria muito, né? Bom, mas enfim, queria muito ser pai de menina, mas eu olho pra vida em família e já aprendo essas coisas. Só que a parábola dos talentos nos ensina, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então eu já fico pensando aqui quais são as coisas na minha vida em que eu tô tentando avançar demais as dificuldades, Uhum. Muito bom. É mas isso. na verdade eu posso mudar a perspectiva. Uhum. E eu vou até dar um exemplo aqui que eu batalhei hoje, assim, nossa, de ontem à noite até hoje, fiquei pensando, meu, novembro eu caso. E é um desafio financeiro, é o maior desafio financeiro que eu já tive. Então, a minha mente pode ir, e ela está indo facilmente nossa, falta X reais para eu completar esse desafio. E é uma conquista, eu não estou olhando como um evento só. Na Uhum. verdade, estou olhando como um evento mais importante da minha vida. Só que eu posso encontrar alegria facilmente se eu vir e falar, nossa, eu tô noivo com uma mulher que eu acho incrível. Cara, eu vou casar, em menos de 4 meses eu vou casar. Já vem um sorriso automático no rosto, assim. Dadas as devidas proporções, eu acho que que nem o Antônio também, a gente chegou naquela conclusão do bote e do navio, né? Uhum. Hoje é o bote, amanhã vai ser o navio, mas eu preciso manter a alegria e vai depender sempre de perspectiva e acelerar as dificuldades do hoje, buscando uma alegria logo, essa essa dependência que a gente tem, né, de um alívio, 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 essa dependência de talvez uma dopamina, né, que a gente fica buscando É. toda hora, é muito ruim, né? E foi o que o filme ilustra muito bem, né? Ele chega no ápice Uhum. dessa busca pelos momentos,
ele chega no ápice dessa busca pelos ápices da vida, na relação sexual, no momento em que carreira, tudo, ele busca sempre o ápice. E se for parar pra ver também, o ápice, ele é só o ápice, né? Porque senão ele vira um platô, ou senão já desce. Mas o ápice, ele é um cume, é uma ponta ali, né? Uhum. Eu acho que eu não sei de onde é que a gente tira que a vida também, ela vai ser sempre um ápice, ou só vale a pena os momentos que são ápices. Porque são muito poucos, afinal, né? E, por isso Não que menosprezando, são mas tão são poucos. valorosos. E são tão valorosos, né? É, Mas se a gente for valorizar só os momentos de ápice, putz, muito difícil, né? com certeza. A vida acho que fica com menos valor mesmo. A vida, eu digo, o durante, né? E acho que esse tipo de filme, ou até o que a gente está falando, não é para tentar consolar aqueles que não estão vivendo lá os seus ápices, não. Pelo contrário, procure sim ter momentos de alegria, mas eles estão muito mais acessíveis, eles estão ali, praticamente o tempo todo é possível você conseguir ter esses momentos. Você encontrar isso em coisas que antes você não enxergava que aquilo poderia ser. Porque, cara, ele tá ali. No começo de um filme, é bravo com os filhos estão fazendo barulho, atrapalhando ele no trabalho, e no fim, assim, amando que ainda são crianças barulhentas. Sim. E aí ele faz todo aquele barulho para acordar a casa toda. É verdade. Lembra? Nossa, muito bom. E assim, cara, assim, eu quero talvez concluir com um testemunho, tá? É um pouco fora, assim, mas uma das maiores alegrias da minha vida. Meu, eu já compartilhei algumas vezes que eu tenho um filho que nasceu deficiente auditivo. Então, o nosso maior desafio era, tipo, vai escutar? E se escutar, vai entender? E se escutar e entender, vai falar bem? Nossa, são Então, três camadas aí. e quando você tem um bebê de 3 semanas, quando a gente descobriu, até começar a falar, é um processo longo, certo? E eu lembro quando ele tinha uns 3 para 4 anos, o moleque falava muito, mas muito. Sério? E então eu lembro de um dia que minha esposa falou: cala a boca, chega, para de falar. E aí eu lembro que eu falei assim: você tem noção que há 3 anos a gente tava, tipo, era a nossa maior incerteza se esse menino ia falar? Então é uma perspectiva que muda, a gente tá lá, claro, no calor do momento, o moleque tá bagunçando, mas pra gente é incrível ter vivido esse processo. Então acho que um pouco do filme o cara viveu isso. Ele estava lá numa situação com os seus filhos, até a situação a dinâmica de família, que lá na frente ele tá maravilhado com aquilo. Isso é a melhor coisa do mundo. Nossa, muito bom. Você falando, só pra encerrar mesmo, até não um testemunho que eu vi como pai, mas como filho. Putz, quando eu tinha uns 11, 12 anos, meus pais compraram uma bateria. Porque eu fazia aula de bateria na igreja, sempre gostei de bateria. E aí compraram uma bateria. Uma bateria pra qualquer lugar, ela é muito barulhenta. A não ser que você esteja num estúdio com as 4 paredes, teto e chão isolados, assim, pra fora, vai ficar muito barulho. Enfim, e eu lembro assim, cara, posso dizer que anos que na última casa que a gente morou, era uma casa grande, mas mesmo assim, uma bateria muito barulhenta, né? Então, eu tocava no louvor da igreja e sempre eu amava tocar bateria. Então, assim, todos os dias que eu voltava da escola, assim, final da tarde, início da noite, bateria. Estudar pra prova? Nem tanto assim. A bateria tinha, tô brincando. Mas assim, eu lembro, cara, que era tão barulhento que eu usava fone, então isolava bastante, e eu tava com a música ali, tava tocando pra caramba. Eu lembro que a gente colocava um colchão na porta de fora, do lado de fora da porta do meu quarto, e um de dentro. E hoje eu tenho a consciência, quão chato eu sou com barulho, eu tenho a consciência de pensar, cara, os meus pais se sacrificaram muito por mim. Ouvindo aquele. Era todo dia da semana. Eu tocava 1h30, 2 horas. Eu tava lá tocando, 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 tocando. Não era uma bateria eletrônica, era uma bateria de verdade. Era muito barulhenta. Só que eu hoje sou muito grato. Porque isso me fez super bem de várias maneiras. Na escola, etc., a música fez bem. Mas no final das contas, eu tava fazendo algo que eu tava gostando. Então eu tenho certeza que talvez eles, em alguns momentos, estavam assim: meu, esse barulho tipo, tá muito alto. A gente não aguenta mais. Só que eu sou grato porque eles tiveram perspectiva naquele momento e pensaram: isso aqui vai ajudar o Mateus nisso aqui. Isso aqui vai possibilitar que o Mateus esteja em tais lugares. Isso aqui vai permitir que o Mateus seja usado por Deus em tais ambientes. Então, porque eles tiveram perspectiva, eles me permitiram
viver coisas que eu não viveria se eu não tivesse aquelas tantas horas de estudo, assim. Então hoje eu sou muito grato a eles porque eles tiveram perspectiva no meio da dificuldade também. Muito Então bom. acho que todo mundo sai ganhando, os pais, os filhos. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Patricast. Falamos aqui sobre o tema de alegria. O objetivo aqui é que isso tenha te dado repertório, perspectiva e que, como o filme clica aqui, que nós não sejamos que nem o Adam Sandler, né? De ficar querendo avançar toda hora os momentos difíceis da vida. Porque tem valor neles, com certeza tem valor. E pode não ter uma alegria explícita, mas se a gente muda a nossa perspectiva, a gente consegue encontrar alegria. E aí, como falamos aqui, traz valor para os filhos, traz valor um para os outros e também traz valor assim para a sociedade. Bom, até a semana que vem com mais um episódio. A gente vai falar na semana que vem sobre paternidade na Bíblia, ainda falando sobre alegria. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.